meu irmão. Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa da parte do Senhor. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Bom dia a todos, paz do Senhor. Deus é bom, valeu Alcides. Mais um domingo para a glória de Deus. Você tem motivos para se alegrar no Senhor essa manhã? Amém? Aplauda ao Senhor, glória a Deus, amém? Deus é bom, aleluia, aleluia. Essa semana, introdução primeiro, essa semana eu soltei lá no grupo da igreja, sobre o The Chosen, não sei, quem não assistiu ainda, assista, irmão, agora as 5 temporadas estão lá na Netflix, sério demais, irmãos. Claro, tem algumas conjecturas ali, mas nada que vai desabonar ou ofender algum princípio fundamental da nossa fé. Na minha opinião, o negócio é pesado demais, top demais assim. Para você ter ideia, quase todo episódio que eu assisto ali, lágrimas escorrem no rosto, já fica aquela emoção tomada ali no quarto, você já para, começa a orar, a hora que vai ver já está virando um culto ali, mas é bênção demais. Se permita viver isso para a glória de Deus. Assistir uma narrativa que a gente tanto lê é totalmente diferente. Você vê ali as coisas, claro, de uma releitura como aconteceu. Se permita viver isso. Se você tiver essa oportunidade, assista. Hoje nós estaremos falando nessa manhã sobre os altos e baixos da nossa fé, os altos e baixos da fé cristã. Sendo assim, como uma introdução, eu quero até pegar esse gancho. Vou usar o que Deus falou muito comigo essa semana, assistindo alguns episódios aí dessa 5ª temporada que está lá. Então, para quem não sabe, a 5ª temporada ela vai retratar o momento de decisão crucial de Judas Iscariotes. Ela retrata muito esse período onde ele tem a decisão a ser feita, ele tem que tomar a atitude de fazer o que precisava fazer ali. Irmãos, como eu fiquei pensativo com isso. Como mexeu comigo aquilo. O que, pastor? Mano, Judas andou com Jesus 3 anos. Judas andou com ele, Judas viu, ouviu, experimentou coisas extraordinárias. E mesmo assim, ele conseguiu trair o Senhor. Ele conseguiu, no final, não confiar naquilo que o Senhor tinha estabelecido, naquilo que ele tinha falado, nas verdades que o Senhor estava construindo ali com os discípulos. Mesmo ele andando, vendo tudo, ele não conseguiu. Ele tinha dificuldade de entender, irmãos, que o Messias morreria. A dificuldade não só de Judas, mas dos discípulos, era essa, de entender que o Messias que veio, ele iria padecer. Eles tinham essa dificuldade, todos eles, de entender a crucificação. Como assim? Jesus está dizendo que vai morrer? Como? Ele não é isso. O Cristo que eu criei não era isso. O Messias que eu estou esperando não era para vir nesse formato. Como ele tinha muito acesso, como ele tinha muita liberdade com Jesus, ele fala com Jesus, ele passa sugestões, ele passa opiniões dele, como eu e você fazemos petições ao Senhor. Nós falamos, Senhor, eu queria isso. Senhor, eu penso que as coisas poderiam funcionar dessa forma. E Judas também, ele queria passar a visão dele. Só que nós vemos que como não foi aceito, como não foi acatado, como aquilo não foi da forma como ele queria, ele ficou ofendido e resolveu fazer as coisas do jeito dele. Ele resolve tomar uma atitude por si só. E quantas pessoas vivem assim, irmãos? Quantas pessoas vivem assim como ele? Porque cada um de nós aqui temos uma visão de mundo. Cada um de nós aqui temos um jeito de achar como a roda devia girar, como as coisas deveriam acontecer. O cabelo caiu aqui? Aleluia. Cada um de nós imaginamos como as coisas devem acontecer. Nós temos na nossa cabeça o jeito que as coisas deveriam fluir. E como cristãos, nós oramos, nós falamos com o Senhor. Deus, eu queria viver isso. Senhor, eu queria esse milagre. Eu queria viver esse propósito. Eu queria que as coisas acontecessem dessa forma. E o grande detalhe não é a gente pedir ao Senhor as coisas. A questão é como a gente responde quando o Senhor diz, legal, mas não vai ser desse jeito. Não, bacana, muito interessante a sua opinião, o seu pedido, o seu desejo, o seu voto, mas assim, eu tenho algo diferente para você. Não vai acontecer desse jeito. Não vai ser da forma que você idealizou. Não vai ser da forma como você preparou.
E aí, irmãos, como nós agimos? Como nós lidamos? Como nós aceitamos isso? Como nós respondemos? Nós obedecemos e confiamos como cristãos que somos? Ou nós damos o nosso jeito? Nós damos o nosso jeito mostrando que no final de contas quem manda é a gente. A gente até vem na igreja num domingo para orar, para buscar uma orientação do Senhor, mas no final quem manda é nós mesmo, nós vai fazer do nosso jeito. É do nosso jeito. Porque eu já sei o que eu quero. Eu já sei como as coisas vão ter que acontecer. Então eu estou vindo para pedir a benção de Deus. Se Deus não der, eu vou ir do meu jeito mesmo. Como que é que a gente vive na prática? No campo prático, não nas ideias. Nas ideias não, é o Senhor que conduz. Aleluia, é lindo, mas e na prática? Porque Judas, você conhece a história dele. Ele passou ali o que ele pensava, mas depois, como o Senhor não acatou, não fez o que ele queria, ele foi e deu o jeito dele. João 14, 21, Jesus diz: todo aquele que me ama, todo aquele que me serve de verdade, é aquele que segue os meus mandamentos. É aquele que faz o que eu mando. É aquele que vive com base nas minhas orientações. Escuta uma coisa, igreja, nós podemos viver uma vida inteira dentro de uma igreja evangélica, achando que nós somos de Deus, e no final, diante das nossas atitudes e escolhas diárias, a gente revelar que nós não pertencemos a Ele. Não pertencemos. Não temos parte com Ele. Irmãos, Judas, como a maioria das pessoas, não tinha um problema com Jesus Salvador, irmão. Ninguém tem um problema com o Jesus Salvador. Aliás, todos nós temos muita facilidade de aceitar o Jesus Salvador. Aquele que veio para nos tirar das trevas e de toda a condenação. Aleluia! Quem não quer esse Jesus Salvador? Mas a dificuldade é, e o Jesus Senhor? Porque o Jesus Senhor é aquele que fala muitas vezes não. Não vai ser assim. Não é para seguir por esse lado. Não é para fazer isso. O Jesus Senhor é aquele que nos fala que precisamos confiar e nos submeter em algumas coisas que muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente não concorda. Muitas vezes a gente acha que poderia ser diferente. E Ele nos chama a confiar e se submeter. Como que a gente lida com esse Jesus Senhor? Com aquele que nos chama a renunciar muitos prazeres, muitas vontades que a gente tem. Como que é lidado com esse Jesus Senhor? Que diz, confie, acredite de novo, se envolva, participe, vire a outra face. Não fique agindo dessa forma, persevere em meio às dificuldades. Esse Jesus Senhor já é mais difícil o relacionamento. E muitas pessoas, assim como Judas, têm dificuldade de aceitar Ele. Tem dificuldade. Entende, irmãos? Judas não era um cara perdido lá fora, irmão. Judas era um cara perdido do lado de dentro. Ele estava do lado de dentro. Ele estava envolvido no molho, irmão. Ele era um dos 12 discípulos. Ele andava junto com os caras, ele era um dos caras. Ele se vestia como os caras, ele comia junto com os caras. Judas servia no ministério junto com os discípulos. Ele estava dentro. Ele estava do lado de dentro. Ou seja, irmão, você pode estar no lugar certo, do lado de pessoas certas, e mesmo assim ser uma pessoa errada. Mesmo assim, no final, se você não vigiar, se tornar uma pessoa errada. Porque o lugar muitas vezes não vai determinar quem você é. Não vai. O fato de você vir numa igreja num domingo de manhã, não somente isso te torna um cristão. Não somente isso te torna um discípulo verdadeiro. Alguém que ama o Senhor. Sabe, as coisas não acontecem por osmose, irmão. Não adianta estar com os que são de verdade. A gente precisa ser de verdade. Ser de verdade. É joio e trigo, irmão. Não dá para saber, é só no grande dia. É só no grande dia que a gente vai ver. Até então está todo mundo bem na foto. Todo mundo tem a sua Bíblia embaixo do braço. É graça e paz, Deus abençoe, o Senhor é contigo. Mas é no grande dia que a gente vai saber. Porque até o dia da traição ninguém sabia que era ele. Nenhum dos caras achava que era ele. Foi uma surpresa para todos os discípulos. Por quê? Porque Judas engana muito bem, irmão. Uma pessoa que está mal, ela consegue enganar muito bem. Uma pessoa que não está firmada no Senhor, ela consegue de uma forma estética passar uma imagem que está tudo bem, que é glória, aleluia. A ganância de Judas, ela era escondida através de uma piedade. Você lembra daquele lance lá do perfume? Que ele fala,
Não, que absurdo gastar esse perfume, esse dinheiro todo, fazendo isso. Poderia ajudar os pobres. Jesus conhecia, mas essa atitude na hora está escondendo a ganância com uma roupagem de piedade. Nossa, que homem, que preocupação. Escuta uma coisa, irmão, entenda isso. Para muitas pessoas, você pode facilmente passar uma imagem de nobre, uma imagem de bom moço, uma imagem de um crente evangélico. Para as pessoas é muito fácil a gente passar essa imagem, mas o Senhor conhece a real intenção do nosso coração. O Senhor conhece a real intenção. O Senhor sabe as reais motivações das nossas atitudes, das nossas falas, dos nossos posicionamentos. Ele conhece, irmão. Ele sabe aonde a gente está querendo chegar com toda a simpatia e gentileza, com todo o serviço. Ele sabe aonde está o nosso coração. As pessoas a gente consegue enganar, irmão. Muitas pessoas a gente consegue, mas o Senhor conhece o que está por trás dessas boas obras, dessas boas intenções, dessas atitudes dignas de ser homenageadas, reconhecidas. Responda para você, aproveitando que a gente está nesse assunto, essas suas atitudes, como você tem agido de uma forma bondosa, generosa, de fato isso é verdadeiro, é genuíno, mostra que você nasceu de novo, ou você só está achando que está enganando a Deus? Porque a Deus não dá para enganar, irmão, não dá. Pessoas podem olhar e dizer, não, aquele cara ali é envolvido com os caras, é um dos 12, anda com ele, nossa, anda com o mestre, com o Messias. Mas e aí, como estamos? Quem somos? Homens a gente consegue enganar, irmão. O homem a gente consegue arrancar um aplauso, o homem a gente consegue arrancar uma promoção, consegue arrancar oportunidades na terra, mas será que isso tem valor no final das contas? Será que isso vai valer alguma coisa no final? O que valeu andar com ele aqui na terra e não estar com ele no céu? O que valeu, Judas? Viver aqui os 3 anos ao lado dele, ver, presenciar, participar e no final não estar com ele. Judas era um dos discípulos, irmãos. Judas era um dos caras, ele tinha prestígio, moral, reconhecimento. Ele tinha tudo isso, irmão. Mas o que vale essa moral, se o Senhor, que não pode ser enganado, está vendo que não vai estar com ele no céu? Não vai estar. Porque a gente consegue maquiar muito fácil as coisas. A gente consegue camuflar muito fácil um dia mal, uma estação mal, os problemas. Para você entender, irmão, Judas é o reflexo de um crente paraguai, do crente falsificado, aquele crente de mentira. É a pessoa só de estética, aquele que sabe o que tem que fazer, mas ele não faz. Aquele que ouve o que tem que fazer, mas ele não pratica. Ele só parece, mas ele não é. Ele parece que é um dos caras, mas ele não é. Ele ouve mensagem, ele frequenta culto, ele serve na igreja, mas ele não busca viver em retidão. Ele não vive uma vida que demonstra uma nova natureza, um novo compromisso. Sempre fica naquele, sabe, eu preciso mudar. Nossa, realmente, eu sei que eu preciso fazer isso. Nossa, eu sei, isso aqui é para mim, eu preciso, mas ele nunca toma atitude. Ele não tem vergonha na cara, sempre está na mesma coisa, sempre a mesma conversa mole. Vamos lá, irmão, para dar um nome para as coisas aqui. O que é um traidor? Quem é um traidor, irmão? Traidor é aquele que tem uma aliança do lado de dentro, mas quando ele sai para fora, ele faz totalmente ao contrário. Ele faz totalmente diferente. É uma pessoa que não tem honra, não tem caráter, não tem postura. E quantas pessoas vivem assim, irmão? Quantas pessoas vivem assim? Pastor, a palavra traidor é muito forte. Irmão, mesmo que dói, a verdade não deixa de ser verdade, irmão. Nós estamos no domingo, dizendo, estamos fechados com o Senhor. Vem com o seu rio, me inunda, me enche, estou contigo. E aí chega na segunda, a gente vive a vida que vive. Faz as coisas que faz. Qual que é o nome disso? O que nós estamos fazendo, irmão? Quantas vezes nós dizemos, temos uma aliança com o Senhor aqui dentro no domingo?
Mas aí, somos traidores na nossa semana, fazendo as coisas do jeito que fazemos do lado de fora da igreja, vivendo o tipo de vida que nós vivemos, uma vida sem honra, sem caráter, sem verdade, sem nenhum fruto de um novo nascimento, sem nenhum fruto de uma nova natureza, só envergonhando o nome do Senhor. Quantas e quantas pessoas vivem assim, irmão? Ou seja, são somente crentes de aparência, somente a estética. Esse era Judas. É somente por fora, irmão, como Jesus chamou, são os sepulcros caiados, bonitos, lindos por fora, mas podres por dentro, estragados por dentro, resistentes à palavra por dentro, estão no lugar certo, mas continuam decidindo ser as pessoas erradas, estão ouvindo as palavras de verdade, mas nunca se comprometem a viver uma verdade, sempre ficam vivendo as suas vidas de mentiras, as suas atitudes sempre são divorciadas da fé que ele declara, das palavras que ele prega. O que eu estou falando aqui, irmão, é muito comum de acontecer nos nossos dias, irmão. Eu estou dando uma introdução, mas eu já estou pregando, tá, irmão? Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando com você. Isso é muito comum acontecer nos nossos dias, irmão. Como assim? Entende uma coisa aqui, Judas ele é considerado traidor, mas não é pelo fato das 30 moedas, nossa, que traíra. Esquece isso, irmão. Na verdade, Judas é um traidor porque ele sabia do plano. Ele entendia o plano. Ele dizia para Jesus, estamos junto. É esse o plano? O Senhor vai ter que partir? Estamos junto. Eu aceito esse plano para a minha vida. Estamos junto, mestre. Estamos junto, eu confio. Estamos fechados. Mas quando ele saía para fora, ele fazia as coisas diferentes. Ele tinha o próprio plano dele. Ele mostrava na igreja, no dia com o Senhor, que ele tinha uma aliança com Deus. Mas as atitudes dele demonstravam do lado de fora que ele era alguém que não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Por isso que no Evangelho, irmão, não interessa quanto tempo você tem de crente. Não interessa quanto que está marcando lá na sua carteirinha de membro, que você vem numa igreja, irmão. A questão é, você nasceu de novo. Houve um novo nascimento. Nascemos de novo, porque João 3,3, Jesus disse para Nicodemos, só herdará o reino se nascer de novo. É só se nascer de novo, igreja. Judas era um crente velho de igreja, irmão. Estava desde o começo do ministério, dizendo, confio em Jesus, estamos junto. Da porta para fora ele fazia como ele entendia. Ele executou o plano que ele achou que deveria. Ele achou o plano que ele achou que seria o ideal. Nossa, como assim, pastor? Qual que era o plano na cabeça de Judas? Irmão, não de Judas, mas de todos os discípulos. O plano deles, o que eles tinham em mente, é que o Messias viria para quê? Para acabar com o domínio dos fariseus e tirar a força que o Império Romano tinha. Eles entendiam que o Messias vinha para isso, para acabar com a bagunça que os fariseus estavam fazendo e para tirar a opressão do Império Romano, assim instaurar uma nova lei natural. Ele ia se sentar no trono de Davi, que é por direito, e todos iam reinar e seriam felizes para sempre. Não só Judas, mas todos os discípulos tinham isso. Que horas que você vai, Jesus, guerrear com esses caras? Que hora que você vai bater de frente? Que hora que você vai acabar com tudo? Porque os caras pensavam, se ele multiplicou comida, se ele fez cego ver, se ele fez coxo levantar, ele faz anjo aparecer aqui e acaba com tudo. Eu só estou esperando o dia que ele vai tomar o controle. Então o plano, não só de Judas, mas de todos era esse. Eles acreditavam nesse Cristo, nesse Messias. Por isso que eles tinham muita dificuldade de entender quando Jesus falava que ele ia morrer, que ele ia ser entregue, que ele ia ser crucificado. Os caras na cabeça deles, mano, você está tirando? Como assim, Jesus? Você é o cara que veio para acabar com o rolê todo. Como que você vai perder? Como assim você vai morrer? Tem alguma coisa errada. Está dando algum conflito aqui. Então, na minha interpretação, irmão, eu creio que esse lance das 30 moedas, desse lance da entrega de Jesus, irmão, na cabeça de Judas, era meio que uma oportunidade que ele estava vendo para que a vontade dele seria feita. Era uma forma, talvez, ouso dizer, uma isca para os fariseus abraçar ali e tudo dar ruim. Me permita te explicar esse raciocínio. Judas andou com Jesus 3 anos. 3 anos, ele viu que Jesus era o Messias. Ele sabia.
Ele viu os milagres acontecendo, ele viu os sinais se cumprindo, ele viu tudo se estabelecendo na pessoa de Cristo, ele viu tudo isso, ele viu as coisas multiplicando, os paralíticos se levantando. Judas ele pregou, Judas recebeu poder no envio dos 70, Judas e os discípulos foram, pregaram, viram os sinais acontecendo, falando, mano, como que isso está acontecendo? Ou seja, eu entendo que na cabeça de Judas ele não estava traindo, mas ele estava colocando Jesus numa situação difícil, totalmente encurralada, aonde ou ele vai ter que começar uma guerra, ou ele vai morrer. Ele não vai morrer, porque ele é o Messias, então pronto, ele vai ser entregue. Na minha cabeça ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava traindo o plano original. Ele estava querendo forçar algo que ele acreditava. Algo que tinha no coração dele. E no coração dele, como as coisas já iam ter que acontecer? O Messias ia vir e ia ter que acabar com tudo. Então, já que ele não está querendo ir para o conflito, então eu vou manipular aqui. Muito crente faz isso quando quer receber o que quer. Eu vou manipular aqui a situação para acontecer o que eu quero. Então, já que ele não está querendo ir para a guerra, eu vou trazer a guerra até ele. Eu vou entregar ele aqui. O que ele quer? Sangue. Ele gera uma situação, Jesus fica ali totalmente encurralado, aonde ele tem que demonstrar poder, aonde ele tem que demonstrar força. Pronto, deu certo. Por isso que eu entendo que a reprovação e a grande traição de Judas não é sobre dinheiro, porque 30 moedas de prata, irmão, não ia mudar a vida de ninguém também, irmão. Mas a reprovação e a traição de Judas foi ele conhecer o plano, ele entendeu o plano e mesmo assim querer fazer a vontade dele. Mesmo assim querer viver o plano original dele, da guerra, de fazer as coisas acontecerem da forma que ele queria. Em resumo, irmão, ele fez o que muito crente em 2025 anda fazendo. O que, pastor? Dizer, estamos junto para o Senhor, estamos junto, no domingo eu estou fechado, mas eu tenho as minhas vontades, e as minhas vontades elas vão ter que acontecer. Elas vão acontecer de um jeito ou de outro. Eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, Jesus é nós, estamos juntos, mas na segunda, quando eu saio das 4 paredes, eu vivo sozinho na minha vida. É eu que guio os meus caminhos. Não interessa o que o Senhor falou, não interessa aquilo que Ele tem para mim, interessa aquilo que eu quero. Então é aquilo, eu quero isso aqui, então é o seguinte, então eu vou dar as caras mesmo, e Deus, só me abençoa agora, vamos lá. Mas é a hora de você fazer isso? Era isso que o Senhor tinha? Quantas e quantas pessoas entram em lugares que Deus não mandou entrar e depois vem fazer voto, campanha e falar, Senhor, me abençoa, mas você está num lugar que eu não mandei você entrar. São pessoas que querem viver a vontade de qualquer forma e nisso tentam manipular tudo. Ah, já que Jesus não deu isso para mim, então é eu que tenho que fazer. Eu vou fazer e agora eu peço para Ele me abençoar. Foi o que Judas fez. Já que ele não vai ir para a guerra, já que ele não vai ir para cima dos caras, essa é a hora. Tá, todo mundo aqui se levantou, todo mundo já viu que ele é o Messias, ele já bateu de frente com os fariseus, ele já bateu de frente com o sistema, agora é a hora dele ir para cima. Não, ele está recuando, espera aí que eu vou preparar de um jeito, que vai ter guerra, vai ter, ele vai ser pego, ele vai ter que manifestar poder. Quantas pessoas são assim, irmão? Por isso que o pensamento de Judas, esse no final não é sobre dinheiro, irmão. Tudo gira em torno de fazer acontecer a sua própria vontade. Não ser uma pessoa nascida de novo. Quantas pessoas estão cegas nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus milagres, e nisso só dão cabeçada, só fazem coisa errada. Como não deu certo, no final o dinheiro não se resumia a nada, ele jogou fora o dinheiro, se matou de tristeza. Eu não vou te perguntar o que você tanto quer, irmão, porque às vezes isso que você tanto quer é o que vai te matar, é o que vai te desviar. A pergunta essa manhã é, você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus quer de você? Você sabe o que Deus quer fazer com você? Se sim, como você tem lidado com isso? Como você lida com isso, igreja base? Você tem se submetido à vontade do Senhor? Ou você é daquele que escreve a sua própria sorte? Você faz do seu jeito? Não, eu faço e eu peço para depois Deus abençoar. Que em nome de Jesus, igreja, toda resistência venha acabar essa manhã, meu irmão. Que tudo aquilo que tem te interrompido, irmão, tem te atrapalhado, venha acabar, meu irmão. Que possamos ser umas pessoas mais obedientes, mais confiantes que o Senhor tem o controle de tudo, irmão. Jeremias 29:11 diz o Senhor, eu é que sei, igreja base, não são vocês. Coração enganoso é o de vocês. Eu é que sei o caminho que tenho para vós.
É isso que diz, meu irmão. Confie, descansa no Senhor. Glória a Deus por isso. Porque nós seremos reconhecidos com Ele se nós nos mantivermos firmes até o fim. É até o final. Hebreus 3,14 é o que diz o escritor aos Hebreus. Somos participantes de Cristo, somos pertencentes de Cristo, se mantermos firme, com a mesma convicção do início. Se nos mantermos fiéis, da mesma forma lá de trás. Porque milagre para crer que Jesus é Salvador nós temos, e para que Ele é Senhor, precisa continuar. É continuar. E muitas vezes é sem entender. Muitas vezes é sem gostar. Mas Evangelho é sobre perseverança. Evangelho é sobre persistência. Evangelho não é sobre começar bem, mas é sobre terminar bem. Porque se estivermos firmes até o final, é até o fim, com a mesma confiança, com a mesma fé. Fala aí pro seu irmão aí, ele não precisa da sua ajuda, ele quer sua obediência, aleluia. Fala para ele. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Deixa Deus trabalhar, minha irmã. Amém? Mas isso foi só a introdução. Não preguei semana passada, eu estou emocionado, aleluia. Hoje eu quero pregar sobre muitos vão desistir no meio do caminho. Essa vai ser uma temática que a gente vai abordar essa manhã. Talvez você pode pensar, nossa pastor, está amarrado. Não, meu irmão, isso é uma verdade. Nós precisamos entender que isso é uma verdade. E para isso estarmos vigilantes, atentos, para que a gente não venha se perder, para que a gente não venha se desviar. Amém ou não amém? Então você pode abrir comigo sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4. Segunda carta de Paulo à igreja, ao seu filho na fé chamado Timóteo. Capítulo 4, a partir do versículo 9. Amém aí? Que o apóstolo Paulo está escrevendo para o Timóteo, dizendo: Timóteo, fui abandonado, tá difícil, tá osso, fião. Vamos ler aqui, ó. Empense até vir aqui depressa, se possível. Por quê? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está aqui comigo. Pula aí para o versículo 14. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, você também, Timóteo, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Veja, igreja, primeiro nós temos aqui o irmão Demas. Demas abandonou a igreja, porque ele preferiu viver os prazeres do presente século. Ele cansou de ser crente, ele caiu para o mundão, desistiu da fé, abandonou a missão, ele decidiu cair fora. Conhece algum Demas? Existem muitos em 2025. Muitos abandonaram, desistiram. Você olha e fala, nossa, mas era crente, o que aconteceu? Desanimou, se perdeu, mas era uma bênção. Não importa começar bem, precisamos terminar bem. É sobre terminar bem. No texto também vai dizer que tem o irmão Alê. O Alê é aqui o ferreiro. Paulo vai dizer para ele, era um dos nossos, mas agora ele mudou de lado, se tornou um hater. O Alê se tornou um hater. Nós servimos juntos, ô Timóteo, nós servíamos juntos, ele era uma bênção, era parceiro, era um dos nossos, mas agora no final ele me causou muitos males, ele me feriu muito. Cuidado, Timóteo, cuidado com o Alê, porque agora ele vive em prol da destruição da igreja que ele congregou, do ministério que ele congregou. Ele era um dos nossos, mas cuidado com ele, porque ele está resistente agora às palavras do Senhor. Ixi, conhece algum Alê? Porque tem vários também em 2025. Vários Alê. Como o famoso pastor e finado Billy Graham falava, a Bíblia é mais atual, irmão, que o jornal de amanhã. Continua tendo essas pessoas. Os Alê são aqueles que serviram, que viveram o ministério, amaram a igreja, mas hoje o ministério dele é só falar mal do ministério que ele foi um dia. Talvez você foi um Alê, ou você conhece algum Alê. São pessoas resistentes, pessoas que não são sensíveis à palavra do Senhor, acham que tudo vai levar para o lado pessoal. Sabe, igreja, nós precisamos entender, irmãos,
muitos não chegarão até o fim. Muitos se perderão na metade do caminho. Muitos desistirão. Por quê, pastor? Porque não sabem lidar com os altos e baixos da vida cristã. Altos e baixos. Terão esses dias, irmão. Terão esses dias. Dias de pico, dias de vale. Dias de sorrir, dias de chorar. Todos passaremos por esses dias. Sabe aqueles dias da dúvida? Aqueles dias do medo? Irmão, até hoje, e eu acho que para sempre eu vou passar isso. Eu às vezes fico me perguntando, Senhor, o Senhor me chamou para fazer isso mesmo? Senhor, é para isso mesmo que o Senhor me chamou? Senhor, sério mesmo? Sou eu? Eu fui o cara que começou, mas é isso mesmo? Porque esses dias batem, irmão. Os dias do medo, de você falar, não vai dar. Senhor, está difícil, eu não quero. Está muito doído. Sabe, aqueles dias da preguiça também dá, irmão. Já falei aqui outras vezes. A diferença minha e sua, irmão, eu também tem dia que eu não quero vir. A diferença é que eu tenho que vir, você não vem. Mas eu também não tenho vontade, às vezes, de não vir. De ficar de boa. De pegar minha esposa, minhas crianças e dar um rolê e partir. Não! Esses dias batem para todo mundo. Aqueles dias do descontentamento. Sabe que você, poderia ser diferente. As coisas poderiam fluir diferente. Tô chateado. Sabe? Dias de desentendimento. Porque se relacionamos com pessoas. Pessoas vão ter os dias, irmão. Não vai ser todo dia. Só é de boa para você que vem, senta e sai fora. Se você vive igreja, você sabe que desentendimento nós vamos ter, irmão. Porque cada um de um jeito, criado de uma forma. Tem até corintiano, flamenguista aqui no meio, misericórdia. Mas é assim, irmão. É assim, irmão. Igreja é isso, vai fazer o quê? É desentendimento, irmão. Então o dia mal, ele chega para todo mundo, sim ou não? Não, só para mim. Então vocês oram por mim no final, sim ou não, irmão? Claro que sim, irmão. Chega para todo mundo. E o que nós devemos fazer, pastor? Precisamos permanecer firmes, inabaláveis nesse dia. Nesse dia, meu irmão, nós precisamos demonstrar fé e confiança no Deus que nos chamou e prosseguir. Continuar. Sabendo que Deus não é um Deus que mente ou muda de ideia. Não é um Deus que chega atrasado ou se arrepende. Não, irmão. Ele é o Deus que está no controle de tudo. Amém, igreja? É isso que nós precisamos fazer. Quando o dia mal vem, confiar no Senhor. Confiar. Eu acredito. Eu acredito na igreja do Senhor. Eu acredito no ministério que o Senhor me deu. Eu acredito no chamado que o Senhor me deu. Senhor, está difícil, mas o Senhor nunca falou que seria fácil. O Senhor falou que estaria comigo. Então eu estou aqui como Josué, forte e corajoso, continuando, de pé, seguindo. O nome disso é perseverança, igreja do Senhor. Perseverança. Nós precisamos perseverar. Sermos pessoas perseverantes em Deus, perseverantes na obra, perseverantes na missão. Senão nós nos tornamos Demas. Porque os prazeres do mundo, irmão, estão sempre batendo a porta. Se a gente moscar, a gente abraçou o prato e já se perdeu. Se a gente, irmão, não vigiar, a gente se torna um Alê Ferreiro. E a gente só se torna um crítico de igreja, falando mal, mas nunca está participando, nunca está envolvido, nunca tem as mãos sujas, mas é um crítico. É alguém que só dá trabalho, não resolve as coisas. Então nós precisamos sempre ser vigilantes. E eu sei que você está aqui, sabe? Uma pessoa que está apática, desanimada, flertando em desistir, parar com tudo. Que hoje você não venha desistir, meu irmão, em nome de Jesus. Que você venha resistir, que você venha avançar com coragem e perseverança em nome de Jesus. Que ânimos dos céus venha cair sobre a sua vida em nome de Jesus, meu irmão. Dá um glória a Deus, amém? Porque os dias maus vão chegar. Os dias de tribulação, eles chegam para todos. Mas são nesses dias que nós precisamos mostrar que somos resilientes, somos maduros. O apóstolo Paulo, ele vai fazer uma viagem missionária. E na sua primeira viagem missionária, ele vai ter um irmão que vai abandonar ele. Ele vai ter um irmão que vai cair fora. Mas esse é um irmão que não se perde. Esse é um irmão que vai voltar no final. E eu quero ler com você essa passagem, se você pode aí, Atos 13, a partir do versículo 1. Livro dos Atos dos Apóstolos. Inclusive o Caião ministrou a oferta aqui usando um texto que é desse irmão. Atos 13,
versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram e enviaram. Só uma aspas aqui, irmão. Evangelho de Jesus é assim que funciona, tá, irmão? Como assim, pastor? Você primeiro é uma bênção na igreja local. Você primeiro é uma bênção onde Deus te colocou. E depois você é enviado. Depois você é soprado, comissionado a viver fora. Existiam homens em Antioquia que eram uma bênção para aquela comunidade. Existiam homens que eram sérios, homens comprometidos, homens que honravam o nome do Senhor lá em Antioquia. Eles eram de honra, aprovados pelo Senhor. Então, para estender a obra, para avançar o nome do Senhor e ir mais longe, a igreja envia irmãos. Entenda a base: não existe missionário independente. Não existe. Missão cristã precisa ter uma igreja que apoia, uma igreja que envia, uma igreja que sustenta. Muita gente não é bênção aqui em Osasco e quer ir lá para a África para quê? Só para dar trabalho lá. Missão cultural. Não é bênção aqui na igreja local. Eu liderei por muito tempo jovens, irmão, e muitos jovens vinham com essa: mano, eu tenho chamado para as nações, aleluia, meu negócio é as nações. Top, lindo, mas quando você vai começar assim, sendo missionário na igreja local? Que eu não vejo você chegando um dia mais cedo para arrumar as cadeiras. Eu não vejo você participando da sua comunidade local, da sua igreja. Eu não vejo você fazendo as coisas na sua igreja, e você quer ser uma bênção lá fora, lá no mundo, que Deus te chamou para as nações. Você não chega um dia mais cedo para ajudar lá os adolescentes. E aí você vem falar que vai ser uma bênção longe, sendo que hoje você não soma no presente. Eu sei que alguém precisa ouvir isso. Seja primeiro uma bênção na sua casa. Seja primeiro uma bênção onde Deus te plantou. Ah, pastor, mas é ruim, é limitado, é carente, é pouco. Seja fiel no pouco e é Deus que vai te levantar. É Deus que vai soprar. Mas seja uma pessoa de honra onde Deus te colocou. Honre o lugar que Deus te colocou, pois é Ele que vai te levantar. Depois de ser aprovado em casa, você é enviado para fora. Mas primeiro existe aprovação dentro. Primeiro precisa haver o reconhecimento do lado de dentro. Não inverta as coisas. Não queira ser uma bênção lá fora e não ser uma bênção dentro. Não queira ser uma pessoa que é uma máquina pregando lá fora, mas não tem uma igreja local. Não tem um lugar onde é um servo, é envolvido, faz parte. Infelizmente, hoje as coisas se perderam, tudo virou negócio. E aí, hoje ninguém mais tem uma igreja para servir. Todo mundo tem um lugar para se oferecer. Cuidado, meu irmão, cuidado. Olha de quebrinha assim pro lado e só fala para ele: vai arrumar primeiro sua cama, cuida primeiro de dentro. Aleluia. Vamos continuar o versículo 4 então. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Selúcia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Para você entender, esse João aqui é o João Marcos. João Marcos, o escritor de um dos evangelhos, segundo Marcos. João Marcos, ele foi contemporâneo de Jesus, mas ele era um garoto muito jovem na época. Então a tradição cristã, ela entende que o evangelho, conforme Marcos escreveu, ele vem com base nos ensinamentos e memórias do apóstolo Pedro. Foi o apóstolo Pedro trocando ideia com ele, e ali ele foi relatando tudo. Então essa narrativa aqui de Atos, o João Marcos, ele está como auxiliar de Paulo. Ele está lá servindo Paulo e Saulo nessa viagem missionária. Eles estão ali sendo um cooperador. Porém, olha o versículo 13 agora, o que vai acontecer. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge, na Panfilha. João, porém, deixou e voltou para Jerusalém. Escute, João Marcos, ele desiste no meio do caminho. No meio do caminho ele vai abandonar a missão. No meio do caminho João Marcos vai falar: para mim não dá mais.
E muitos teólogos, eles vão numerar diversos pontos do motivo, do porquê João Marcos desistiu. Porque ele saiu com os caras, foi para a missão, e por que ele voltou na metade do caminho? E eu vejo que muitos desses motivos, eles são reflexos e respostas do porquê nos dias atuais muitos crentes também abandonam a obra. Muitos crentes desanimam da sua fé cristã. E o primeiro ponto, irmão, é o que? É o desconforto. Entenda uma coisa, vida cristã é desconfortável, irmão. É desconfortável, irmão. Vida cristã não é um spa, não é um clube, não é um passeio no parque. Vida cristã, além de não ser fácil, é bem difícil, irmão. É bem difícil. Entenda, vida cristã não é, tá? Você sentar numa cadeirinha gostosa, ter uma musiquinha de uma música boa, um bom lugar para você colocar o seu filho ali no Kids, um ar-condicionado. Não é isso. Não tem nada a ver com isso, vida cristã. Só avalia. E é muito bom a gente falando sobre isso. Você serve, você é um membro deste lugar, dessa igreja, você congrega aqui por conforto e conveniência ou por propósito? Responde para você. Por conforto e conveniência ou por propósito? Se a sua resposta foi a segunda, por propósito, glória a Deus, então se mantenha firme no propósito. Se mantenha firme mesmo diante das dificuldades e dos desentendimentos desconfortáveis da jornada. Se mantenha firme. Se mantenha firme. Porque vão ter. Vão ter. E talvez no primeiro estresse que teve ali com Paulo, João Marcos falou: isso não é para mim, vou sair fora. Não preciso disso. Vou voltar para Jerusalém. Vou arrumar outro canto para eu frequentar. Outro cara para eu seguir. Entende, irmãos? Sempre terão dias complicados. Sempre teremos situações delicadas. São personalidades complexas. Isso é um nome bonito para falar. Sempre vai ter pessoa chata, irmão. Sempre vai ter, irmão. Mas o que nos une precisa ser maior do que todas as diferenças que nós temos. Aquilo que nos une precisa ser maior do que as nossas diferenças. O que nos une, pastor? O sangue do Cordeiro que foi derramado, irmãos. Somos a igreja dele. Isso que nos une precisa ser maior do que o nosso ego. Precisa ser maior do que o nosso orgulho. Precisa ser maior do que as nossas diferenças com os nossos irmãos. Então força, meu irmão. Coragem, minha irmã. Resista às problemáticas da vida. Resista às dificuldades que o ministério vai oferecer. Suporte até o fim, amém? Outro motivo pode ser imaturidade. João Marcos era jovem. Alguns teólogos afirmam que João Marcos, por ser um jovem, ele era um imaturo. E talvez esse é um grande problema, porque ministério não é para pessoas infantis. Não é para pessoas imaturas. Pessoas do mimimi, irmão. Não, ministério é vida real. E vida real, irmão, em relacionamentos fora da igreja, não são difíceis da gente lidar? Com família, com pessoas? Dentro da igreja não vai ser diferente, irmão, porque são pessoas também. Quando a gente entra por aquela porta, não viramos anjo. Somos pessoas. E relacionamento é difícil, irmão. Então a gente precisa ser maduro para entender que uma hora eu vou ceder, uma hora eu vou ganhar, uma hora vai dar, outra hora não vai dar, não é só a minha vontade, e assim a gente vai caminhando, sendo felizes para sempre, até Jesus voltar. Mas não dá para a gente ser imaturo a ponto de, não, meu jeito e minhas regras. Não, é assim. Não dá. Alguns dizem que João Marcos largou Paulo porque João Marcos era judeu, Paulo foi chamado para pregar para os gentios, para um povo de fora. Então João Marcos ali, no primeiro episódio, a gente pulou depois para o versículo 13, mas eles vão encontrar um cara chamado Bar Jesus, ali tem uma resenha ali com o cara, tem uma treta, talvez ali alguns falam, João Marcos se ofendeu. João Marcos tinha uma diferença teológica com Paulo, e aí não dava para caminhar junto, porque João Marcos ele começou a querer ensinar o que Paulo tinha que fazer e ser, porque ele era judeu, sempre cresceu judeu, e agora por estar pregando para gentios, ele estava afinando, ele estava fazendo coisas diferentes. Então João Marcos ele começou a achar que ele era melhor, ele começou a achar que ele manjava mais, ou seja, começou uma arrogância teológica a subir e fez com que a aliança se quebrasse. E quantos abandonam também a missão por querer mudar, por querer criar o líder ou o liderado perfeito e não vai dar certo. Quantos são assim? Talvez João Marcos quando saiu falou, não, tô indo com o Paulo, você é louco, é o Paulão, Saulo, monstro, Barnabé, tô com os bichão. Chegou lá, não, eu achei que ele era diferente.
Não, eu achei que ele era perfeito. Quantas pessoas são assim, irmão? Ficam na visão do líder perfeito e acham que vão conseguir projetar em homens e mulheres imperfeitos a perfeição que eles criaram. E nisso só se frustram, só se desanimam. Deixa eu te falar, não vai dar para você viver dessa forma. No ministério não dá, irmão. Uma hora a pessoa do seu lado vai pisar no seu pé. Uma hora eu, irmão, vou pisar no seu pé. Mas evangelho é sobre perdão. Lembra do Pai Nosso? Se não perdoares, não serão perdoados. Me perdoa, me desculpa. Vamos continuar, vamos olhar para frente, vamos ajustar as coisas. Pode ser diferente, as coisas podem mudar. Lá na frente Deus pode fazer novo, tudo de novo. Você se permite viver isso, eu também. Então vamos junto. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, agora vamos caminhar junto para aquelas que estão adiante de nós. O que passou, passou, sem minimizar a dor, mas olhando para um Deus de novidade. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Mas quando a gente fica naquela, não, eu não vou viver isso, eu não vou permitir isso, não, eu queria que você fosse assim, não, você tinha que ser assado, não, mas você como um líder, você como um pastor, você tinha que ser assim, cara. Não, irmão, reclama com Deus, Ele que me chamou, irmão, não foi você. Para de ficar cobrando do seu irmão aquele que você criou de uma forma ideal na sua cabeça. Isso não vai dar certo. Isso não vai fluir. As coisas não vão dar certo. Você só vai se frustrar. Fala para o seu irmão uma coisa assim, ó. A gente só deve orar pelo próximo. Quem toca e muda é o Espírito Santo. Fala para ele, irmão. Aleluia. É o Espírito Santo que vai tocar e vai mudar, meu irmão. Eu sei que tem João Marcos aqui. Deixa eu te falar. Guarda suas opiniões às vezes para você. Irmão, saiba a hora e o momento de você se posicionar. Tenha tato para falar, para se levantar. Na arrogância, na prepotência, com os dois pés na porta, deixa eu te falar, você não vai arrumar nada, não vai dar certo, não vai fluir, não vai. E isso eu falo para tudo, irmão. Seja no seu casamento, as coisas não vão resolver com os dois pés na porta. Seja no seu trabalho, na arrogância, você não vai conseguir para lugar nenhum. No ministério, isso é na vida. Precisamos ter tato, precisamos ter senso para conseguir conduzir as coisas. Muitas vezes é tudo muito no ferro e fogo. Não, mas é aí. Calma, nem você é do jeito que você queria ser, irmão. Por que você quer criar o jeito que o outro tem que ser? Nem você é do jeito que você queria. Fala de quebradinha assim pra ele, é com jeitinho, calma. Fala pra ele, é com jeitinho, calma. Talvez você tenha coisa para resolver, não vai ser desse jeito. Tem jeito para resolver as coisas. Talvez você é alguém que só perde a oportunidade porque não sabe falar, não sabe se portar. É um ótimo profissional, mas só perde boas oportunidades. Por quê? Porque tem um péssimo relacionamento interpessoal. Não tem jogo de cintura. É com jeito as coisas, irmão. Calma lá. Entenda que é uma mão ajudando a outra. Não adianta, o que adianta ser essa bomba profissional que você é, mas não ter uma oportunidade aberta? Calma lá. Então, mas na verdade aqui nós não sabemos o real motivo. Eu estou apenas conjecturando da desistência de João Marcos. Mas o fato é que ele desistiu. E na caminhada cristã muitos desistem também. Muitos desistem, mas pastor, se muitos desistem, o que nós temos que fazer? Como a gente tem que reagir quando alguém desiste? A resposta está no versículo 14. Vamos ler o 14? João, porém, deixando-o, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Ou seja, em resumo, o que fazer quando alguém desiste? Você continua, você persevera, você avança, você continua, porque a obra não para, meu irmão. A obra não para, igreja. Caminhada com Cristo não é marcada por companhia ou por amizade, mas é por propósito, é por convicção. Eles continuaram, eles perseveraram, eles não desanimaram, eles não se abalaram com aquilo que estava fazendo João Marcos e voltando para Jerusalém. Sabe como Josué disse um dia? Mano, eu queria que todos vocês servissem ao Senhor. Eu queria que o Senhor fosse tudo na vida de vocês. Mas se vocês não querem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós temos que fazer, irmão. É convicção.
Eu queria que todos. Mas se vocês não querem, irmão, eu continuo. A igreja continua. Paulo, Barnabé deve ter falado, mano, quer sair fora? Não temos tempo, irmão, mas tá bom, Deus te abençoe. Vamos continuar, Barnabé, vamos continuar. Não podemos parar. Não pare. Quantas e quantas vezes, irmão, você desanima por coisas que acontecem, por pessoas, por situações, e aí a tristeza de um se torna a tristeza de dois agora, de três, de quatro. Sabe, meu irmão, vida com Deus, irmão, não é por amizade, por companhia. Vida com Deus é por propósito, é por convicção, meu irmão. Não é sobre um volume ou uma quantidade, mas é sobre um propósito, é sobre um chamado, é sobre vivermos aquilo que o Senhor nos chama a viver. Talvez você é alguém que ficou tantos anos fora da igreja, porque a situação nem aconteceu com você, mas aconteceu com um amigo seu, e você tomou as dores dele, e você está aí, e o Senhor está falando, e aí? E aí? Vai ficar aí até quando? Vai desistir dessa? Vai largar? Vai abandonar? A obra não para, a obra continua. Deus é um Deus de novidades, meu irmão. Se permita viver de novo. Se permita, minha irmã, viver de novo. Participe. Quantas e quantas pessoas que eu converso, e sempre no começo todo mundo, irmão, tem uma história triste. Eu falo aqui, se você conversar com a pessoa do lado, talvez ela passou uma história mais triste que a sua. Mas eu converso com pessoas, pô, pastor, eu não quero me envolver, eu não quero participar mais. Sabe por quê? Porque machuca muito. Irmão, faz parte, irmão. Mas precisamos estar unidos, participando. Igreja não é um lugar para frequentar, igreja é um lugar para a gente pertencer. E a gente só pertence de algo que a gente faz parte, que a gente está inserido, que a gente está com as mãos sujas, trabalhando, acreditando. Se permita viver de novo. Se permita viver de novo, João Marcos. Eu sei que existem pessoas aqui que por algum motivo largaram, abandonaram. Talvez é o chamado, talvez é a vocação. Está triste, desanimado, e o Senhor pega uma manhã como essa para falar para você. Não pare. Não pare. Não largue a rede, não desanime, não entregue os pontos. Servimos um Deus de novidades, meu irmão. Um Deus que pode fazer novo, tudo de novo. Se permita viver isso. Se permita viver isso. Nós temos fé para dizer para o irmão do lado: Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para mudar. Mas muitas vezes a gente não tem essa fé para acreditar: Deus pode restaurar o meu ministério. Deus pode restaurar o brilho nos olhos que eu tinha. Deus pode restaurar a fé que eu tinha. Deus pode restaurar o amor que eu tinha, e as dores da vida foi machucando tanto, mas Deus é o bálsamo que pode curar e me fazer brilhar de novo. Às vezes nos falta essa fé, às vezes nos falta, mas para falar para o irmão do lado, com certeza você tem boca para falar. Deus é um Deus de restauração, cara. Acredita, Deus muda, Deus transforma, mas muitas vezes a gente não consegue viver essa transformação, não consegue acreditar que o mesmo Deus que pode fazer no Francisco, pode fazer no João. O mesmo Deus que pode fazer no Pedro, pode fazer no Tiago. Esse é o Deus que nós servimos. Se permita viver de novo. Eu sei que isso aqui é para alguém. Se permita viver de novo. Vamos caminhando para o fim aqui. Fica de pé aí para parecer que vai acabar, mas presta atenção aqui que ainda tem que concluir. A história vai dizer que João Marcos ele abandonou. Mas passado um tempo ele volta. Ele vai voltar. O texto que nós lemos lá de 1 Timóteo, quando ele começa a dizer ali, Paulo para Timóteo, Demas abandonou, o Alê também está dando trabalho, ele vai dizer, fala para João Marcos voltar. Eu preciso, porque ele me é útil. E eu quero te falar, meu irmão, hoje é um domingo de volta. E eu não sei como tem sido os seus altos e baixos. Eu não sei como tem sido os seus altos e baixos da sua fé. Eu não sei o que te falaram um dia. Sabe, meu irmão, escuta uma coisa, não importa o que eles disseram um dia, sem minimizar a sua dor, mas escute, não importa o que fizeram com você um dia, não importa o que inventaram a seu respeito um dia, importa que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, te chama de volta uma manhã como essa. Uma manhã como essa, Ele está falando, existe uma nova história, existe um novo tempo disponível.
Se permita viver isso. O Deus que disse para José em Gênesis 50:20, toda aquela história de dor, todo aquele mal, eu sou o Senhor que transformo tudo em coisas boas. Se permita viver isso, irmão. Eu sei que doeu, eu sei que machucou, eu sei que feriu, eu sei que criou um bloqueio muito grande, mas eu posso te falar, o amor do Senhor é maior que tudo isso. O amor do Senhor é maior para tudo isso, para te sarar, para te permitir viver de novo. Eu estou falando com pessoas aqui, o Senhor está aqui dizendo, ei filha, volta hoje, volta a ser aquela menina que você sempre foi, apaixonada. Ei filho, volta hoje, ser aquele homem de honra, de compromisso, resiliente. É chegado um novo tempo, meu irmão. Acredite, igreja, acredite, meu irmão, acredite neste novo tempo, em nome de Jesus. Acredite. Foi o Senhor que preparou um domingo como esse, meu irmão. O Senhor preparou um domingo como esse para a gente viver. E agora a decisão, sabe de quem que é? É minha, é sua, é nossa. A decisão é nossa, meu irmão. Porque o convite foi feito, manda João Marcos voltar. Mas ele decidiu voltar. Ele escolheu voltar. E esse convite, irmão, ele está sendo feito hoje. E não porque você tem qualidades. E não porque você é bom. Não porque você tem um dom. Não, esquece, posso te falar, meu irmão, não é sobre isso. E se fosse sobre isso, talvez você não seria escolhido. Mas é sobre o Senhor. É sobre Ele te chamando. É sobre uma graça que nos alcança essa manhã, meu irmão. Volte hoje. Não desista. Eu não sei como as coisas têm se caminhando, como as coisas estão indo, mas em nome de Jesus, uma manhã como essa é o Senhor te falando. Existe uma nova história. Existe um novo tempo. Os altos e baixos, irmão, faz parte, mas a sua fé não pode andar de alto a baixo. A sua fé não pode ficar caminhando lá em cima e embaixo. Se permita viver uma nova história hoje. Se você é alguém que desistiu e está ouvindo essa manhã, saiba que há perdão e recomeço disponível para você, meu irmão. Há perdão e recomeço. Talvez você é alguém que foi deixado. Talvez você é alguém que foi abandonado. Eu quero te falar, mesmo que o mundo te abandonou, mesmo que aquelas pessoas que você tanto confiava te abandonou, nessa manhã o Senhor está com você. O Senhor está aqui dizendo, eu estou aqui. Prossiga. Será que Ele é suficiente para você continuar? Será que somente a certeza de saber que Ele está com você é suficiente para você dar passos de fé e acreditar novamente? Viver novamente? Se envolver novamente? Se você é alguém que está firme, glória a Deus por isso. Permaneça firme para a glória de Deus, meu irmão, porque aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida, meu irmão. Os firmes, os resilientes, aqueles que até o fim estiverem de pé, receberão a coroa da vida do nosso Senhor. Existe uma nova história disponível para nós. Se permita viver em nome de Jesus. Esse novo tempo, o Senhor abre, que você viva isso. Que toda resistência acabe hoje na sua vida. Que todo mais, não tem mais, irmão. Se permita viver para a glória de Deus esse novo tempo. Quem não quer sempre vai ter uma desculpa, mas só é curado aquele que se permite viver o processo, meu irmão. Só existe cura naquele que expõe a enfermidade. Então, em nome de Jesus, assim como aquela mulher um dia gritou, Mestre, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Talvez uma manhã como essa o Senhor está esperando você dizer, Senhor, eis-me aqui, faz então nova todas as coisas. Eis-me aqui, Senhor, muda, coloca as coisas no lugar, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Tira essa tristeza, que esse medo que tem me tomado não venha me roubar da alegria, da salvação que eu tenho no Senhor, no chamado que o Senhor me deu. Que as dúvidas que vierem, Senhor, não venham tirar, Senhor, a convicção de que o Senhor me chamou para viver um tempo como esse. Foi exatamente para um tempo como esse que o Senhor me chamou. Eis-me aqui. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos adorar ao Senhor, mas faça a sua oração. Enquanto os músicos vão começar uma canção, fale com Deus agora. Não seja envolvido pela canção. Depois você vai cantar e nós vamos entrar nessa canção. Mas em nome de Jesus, fale com Ele. Tire esse tempo agora, dê uma resposta em fé ao Senhor. Fale com Ele, Pai, eis-me aqui. Senhor, essa palavra viva e eficaz que veio me rasgou. Então coloque as mudanças hoje. Coloque as coisas hoje, Senhor. Muda hoje o cenário. Que pela fé eu venha sair por essas portas de uma forma diferente da qual eu entrei, Senhor. Renova, Senhor.
Aleluia. Aleluia.